Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Comportamento e Vieses. Aqui eu vou te ajudar a se conhecer um pouco melhor e entender as suas limitações. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é viés recente. O viés recente é a tendência que as pessoas têm de dar mais importância, mais peso para as últimas informações que recebe do que para algumas outras informações que recebeu no passado e que estão na sua memória. Um bom exemplo prático que eu consigo já te passar de cara é no mercado financeiro. Sabe aquela volatilidade que tem na bolsa de valores, aqueles altos e baixos que a gente tem? Dentre os vários motivos que fazem isso acontecer, um deles é o viés recente. Tá? Os investidores, eles fazem toda uma análise prévia, né, daquela ação, daquele investimento, montam vários critérios para decidir se vai investir naquela empresa, se vai se tornar sócio, se ela é uma empresa lucrativa, se está valendo a pena investir. E depois, lá no futuro, né, ele vai acabar se deparando com várias informações, várias notícias, várias opiniões de famosos, influencers, casos de análises. E essa informação que ele acabou de receber pode ter certeza que vai pesar bastante. E se ele não tomar cuidado, pode ser que ele descarte toda a análise prévia que ele fez no passado e leve em consideração só o que ele acabou de ver. Então, às vezes, ele fez toda uma análise bem completinha, fez a lição de casa e decidiu se tornar sócio daquela empresa, comprando ações na bolsa. E aí, né, a empresa está indo bem, ele está lá acompanhando ela mensalmente ou diariamente, e aí chega uma notícia e fala, ó, essa empresa aconteceu tal coisa, e aí no dia seguinte a ação dela despenca, né? O que que acontece? Vários investidores que estão ali dentro, principalmente os que ficam especulando, eles não param para revisar todo o processo, às vezes eles nem têm documentado, eles não registraram, né, os motivos que levaram ele a investir naquilo, e aí aquele peso daquela informação e o fato dele estar olhando as ações caindo no dia seguinte faz com que ele acredite que está na hora de vender a ação e essa notícia recente negativa acaba superando, acaba passando por cima, né, de qualquer outra informação passada que ele possa ter lido sobre aquela empresa, balanços patrimoniais, indicadores fundamentalistas, várias outras notícias também que às vezes podem até ter sido positivas, né, mas o que ele está vendo agora, no presente, a informação mais recente, mais fresca na cabeça dele, é o que ele vai tender a dar mais importância e mais relevância. Um outro cenário que você vê direto também, no viés recente, é na política. Inclusive tem o ditado que eleitor tem memória curta. Pode reparar que não é muito raro você encontrar algum político que está se aliando a algum outro que ele criticava no passado. Ou então um político, né, que atualmente fala que defende tal pauta, um assunto, e quando você vai revirar lá no passado dele também, ele criticava aquele assunto, ele era contra, votou contra, inclusive, às vezes no Congresso. Ou então aquele político que vem sempre com aquela promessa de que com ele vai ser diferente, né, que ele não tem nada a ver com a política atual, que ele está vindo para renovar o cenário. Mas a gente acaba esquecendo também que, às vezes, esse político que está prometendo algo novo, falando que ele, né, não tem nada a ver com esse cenário, às vezes você vai olhar o histórico dele, ele já está há anos ou até décadas, né, dentro desse cenário político, dentro dessa estrutura, desse sistema que ele mesmo está criticando. Ou então, até alguns casos mais críticos, né, em que o cara fala que é contra a corrupção, que com ele não vai ter sujeira, e aí, por forças aí da política, ele acaba se unindo, né, jantando com algumas outras pessoas que já foram condenadas, ou que estão sendo investigadas, que têm um passado meio suspeito, e por assim vai. Tá? Mas o que que acontece com o eleitor em geral, né, que faz jus àquele ditado? Ele olha aquele discurso recente, aquela informação mais atual, e acredita que essa é a verdade daquele cara,
que só essa informação recente representa ele, né? Tudo aquilo que você já leu ou que você já viu no noticiário ou que você já ficou sabendo sobre aquele político, se ficou lá para trás, se não é uma informação recente, provavelmente você não vai nem lembrar, não vai considerar, ou se lembrar, vai dar bem menos peso do que essa informação que ele está passando agora. E esse viés, tanto naquele exemplo que eu dei no investimento, quanto nesse exemplo da política, ele pode acabar fazendo você tomar algumas decisões que não foram tão bem embasadas, né? Que se fosse você mesma de 1, 2, 3 anos atrás, você não tomaria a mesma decisão, né? Que você não está levando em conta várias das coisas que você até pouco tempo atrás achava bem relevante e bem importante. E como que a gente pode minimizar o impacto desse viés recente? Uma dica muito legal que eu posso dar para você é você documentar. Tá? Então, vamos supor que você está investindo naquela empresa, vai comprar ações daquela empresa na bolsa, e aí você tem todos os seus critérios, né? Então, você viu que aquela empresa você está comprando por causa disso, daquilo, né? Que os concorrentes eram aqueles, que a expectativa sua em cima dela era XYZ, tá? E aí você documentou, deixou tudo bem certinho para que lá na frente, se você tiver alguma dúvida sobre essa empresa, se vier a ter alguma notícia, você vai pegar essa notícia recente e ao invés de descartar todo aquele seu passado ou dar pouca importância, você vai conflitar. Né? Então, acabou de receber uma notícia sobre aquela empresa e está vendo algumas pessoas vendendo e as ações caindo, você vai pegar esse documento, esse registro seu e vai ver, poxa, era isso que eu esperava? Está dentro da minha expectativa? Né? O quanto das coisas que eu julgava importante, dos critérios que me fizeram comprar, quais desses critérios ela não tem mais? Qual que ela está fora? Né? Às vezes ela ainda cumpre com todos os seus critérios. E aí você tem que ver o quanto que essa notícia vai fazer anular tudo aquilo que você achava importante, né? E muitas dessas vezes, se você fizer isso e acabar percebendo que a empresa ainda tem todos os critérios que você considera essenciais para uma boa empresa, pode ser que você encontre uma oportunidade, né, de compra, de encontrar uma empresa que você acha que é de qualidade, só que agora está sendo negociada num valor mais baixo e que muito possivelmente ela vai voltar a subir, até porque ela mantém aquelas características que você considera que uma boa empresa precisa ter para se valorizar no futuro. E isso poderia ser feito lá na parte da política também. Então vamos supor que esse ano você vai votar num candidato tal, né? Você analisou todas as opções, você coloca lá num documento, né, num registro teu, quais eram as principais opções de voto sua, e aí coloca o que eu vou votar no candidato 1, né, o que está me fazendo votar nele, o que ele prometeu, né, o que ele já tem no passado dele ali que eu não gosto, mas que eu já estou ciente, o que eu espero dele. Nos outros candidatos, 2 e 3, por exemplo, né, por que eu não vou votar nesse? Ah, tem alguma coisa assim que é inadmissível que ele fez no passado ou que ele está fazendo agora, que eu não aceito e que eu não quero esquecer na próxima eleição, se ele se candidatar de novo, né? Eu quero revisar e vou adicionar isso, né, na fala recente, no viés recente que eu vou ter dele, né? No candidato 3 também, né? Quais são os prós, quais são os contras, né? Por que eu não votei naquela época? Então, na outra eleição, se ele se recandidatar, você olha para ele. Ele vai vir com aquele discurso de político que todo mundo já conhece, e aí você vai, opa, mas esse cara tá falando que vai fazer tal coisa, mas até pouco tempo atrás ele era contra, né? Opa, mas deixa eu ver aqui se faz sentido. Ele sempre foi assim. Ou então, quando você acabar pegando, né, algumas movimentações, poxa, por que esse cara está se aliando a esse aqui, né, sendo que ele acabou de criticar, falando que ele era ladrão, que esse outro partido era corrupto. Então, essas movimentações, até durante, né, o processo que ele vai ter dos 4 anos ali para realizar os projetos dele, você pode ir vendo também quais foram as movimentações dele, né, as alianças, as coisas que ele falou que defenderia, os projetos que ele falou que ia desenvolver, se ele conseguiu ou se ele está pelo menos tentando fazer. Se ele não está conseguindo entregar, é ele, é culpa dele, é culpa,
né, do Congresso. Então, tem como você criar, né, mecanismos para não ficar toda hora que sai uma notícia, ainda mais política, que todo mundo tem uma opinião sobre, né, no Instagram sempre tem coisa aparecendo, no YouTube, nos jornais, né, no WhatsApp. Então, a gente é bombardeado e o nosso viés recente, principalmente na política, pega fogo. Então você tem que tomar muito cuidado, tenta absorver um pouquinho as coisas que você está recebendo, dá uma filtrada, tá? Respira, tenta rever as suas anotações, tá? Tenta lembrar as coisas que você já sabe sobre aquele candidato ou sobre aquele partido. E a mesma coisa para os investimentos e para qualquer outra coisa na sua vida. Tá? Se você achar um exemplo aí no seu caso amoroso, né, na sua amizade ou no seu trabalho, lembre-se, né? Tenta para ser mais justo, né, para tomar uma decisão mais racional possível, né? É legal você revisitar aí algumas anotações, revisitar aí o baú da sua memória um pouco mais antiga. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês acham que são mais bombardeados, né, por notícias, por informações recentes sobre investimento ou sobre política. E quais você acha que têm sido mais influenciados pelo viés recente? Em qual área você acha que a sua opinião, a sua decisão está sendo mais prejudicada por esse viés recente, né? Qual que você está pecando mais em não considerar coisas aí do passado, anotações suas ou conhecimentos prévios que você tinha? E se você gostou do conteúdo, não esquece de clicar em curtir, também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e sobre investimentos. E muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.